Eu queria falar de alguns nomes, pessoas que preservaram valores e alcançaram o propósito. Nós alcançamos o propósito. Jeremias 29:11 diz: eu que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu e você desejamos saúde, prosperidade, bem-estar, que Deus seja glorificado através da nossa vida, da nossa família, da nossa profissão. Quem concorda com isso, levanta a mão. E Jesus nos prometeu uma vida plena, uma vida de plenitude, uma vida em abundância. Verdade é, com adversidades, com perseguições, com lutas. Hoje foi falado que as lutas, as adversidades e as circunstâncias difíceis, enfrentamos tantas pessoas de bem, quanto as pessoas que se afastaram de Deus. Mas quando nós estamos em Deus, nós podemos prevalecer. Então eu queria destacar hoje pela manhã, que Deus nos gerou e nos deu dons e talentos. Quando somos salvos em Cristo, recebemos dons espirituais para abençoar, para compartilhar os dons espirituais com a igreja. Recebemos talentos como foram gerados. Alguns têm habilidades numa área, outros têm habilidades em outra área. Rapidamente, o livro de Romanos, capítulo 7, fala de alguns talentos: ensinar, presidir, ganhar, prosperar, contribuir, encorajar, misericórdia, assistência, apoio aos mais necessitados, profetizar, liberar uma palavra profética de ânimo, de força, de encorajamento. Mas não adianta ter 12 talentos se não tem valores. É os valores que nos vão levar a ser bem-sucedido, não apenas os dons e os talentos. Quem concorda comigo? Você talvez conheça pessoas que têm talentos de presidir, pessoas que têm talentos na área artística, pessoas que têm talentos na área esportiva, pessoas que têm talentos na área de conhecimento, sabedoria, crescimento profissional, pelo esforço, pelo talento, pela dedicação, pelas habilidades que Deus deu. Mas se essa pessoa ela não cultiva valores, ela não vai realizar o propósito de Deus. O propósito de Deus não é só para quem tem habilidades e talentos, mas o propósito de Deus e ser uma pessoa de sucesso em Deus. Quem quer ser uma pessoa bem-sucedida, que cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, diga aleluia. Levanta as mãos e fala: eu estou aqui nesta geração para realizar o propósito de Deus na minha vida. Ofereço os meus dons e os meus talentos para servir ao meu Deus. Quem pode aplaudir isso? Esse é o segredo. Nós sabemos que José tinha habilidade como gestor, e ele tinha habilidade também talvez para falar. Ele falava os sonhos dele, ele se destacava, ele cresceu na casa de Potifar, ele cresceu no Egito. O rei do Egito percebeu em José uma habilidade gerencial. Hoje seria, como é que chamado aí, a nível superior, essa logística, né? Tem um nome em inglês aí bonito. MBA é a formação, mas tem um nome interessante aí, sumiu aqui agora. É uma pessoa que tem habilidade de logística, essas coisas. As empresas hoje investem para trazer essas pessoas para crescer, para romper. É CEO, mas é outra, sumiu. Não importa. Obrigado, viu, pastor, pela contribuição, valeu. Mas meu irmão, minha irmã, é supply chain, né, que fala, obrigado, não é isso?
supply chain. José era, na época dele, era uma pessoa que tinha capacidade talvez de gerar um Amazon, não é isso mesmo, Alonso? Porque ele tinha uma capacidade gerencial. Mas José só alcançou o sucesso que Deus tinha para ele, realizou o propósito que Deus tinha para ele, porque ele preservou valores. Quais valores José preservou? Primeiro, lá, quando ele foi para o Egito, ele preservou a fé dele. Ele não deixou o Deus dele, mesmo passando as adversidades, ele não abandonou a fé do seu pai. E ele preservou a fé que recebeu como legado de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá no Egito, um território de grandes deuses. Talvez se ele adaptasse a cultura e ao pensamento religioso do Egito, poderia ter brechas para ele crescer mais rápido, mas ele cresceu pelo caminho mais difícil, ele cresceu honrando a Deus, ele cresceu os valores dele, preservando que ele era filho de Jacó, que ele era neto de Isaac, que ele era bisneto de Abraão, que cria no Senhor, o Deus único, que criou os céus e a terra. Ele preservou valores. A nossa geração, nós vamos realizar o propósito de Deus, nós não podemos abrir mão dos valores para ter o sucesso. Quem concorda comigo? Não é isso que Satanás ofereceu para Jesus? Ele falou: se você me adorar, se você aceitar os meus valores, se você abrir mão de servir a Deus, de adorar a Deus, de levar a palavra de Deus, de levar os valores de Deus. E Jesus era Deus encarnado, era claro que ele nunca ia aceitar isso. Ele levou a santidade, ele trouxe o amor, ele trouxe o entendimento, o que é amar a Deus, o que é rejeitar o pecado, sem jogar fora o pecador. Quem é grato a Deus por isso? Porque o amor de Deus te alcançou, o amor de Deus nos ensinou que nós podemos viver valores. Através da palavra, através do Espírito, nós podemos ter valores, vencer o maligno, vencer as tentações, vencer os manjares que o palácio de Nabucodonosor ofereceu para Daniel. Daniel também foi um homem de valores. É outro que eu queria destacar, uma pessoa bem-sucedida. Ele permaneceu em 3 impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e ele chegou até Dario, que foi o início do Império Grego. Por quê? Não foi porque ele fez negociatas, não foi porque ele era uma pessoa muito astuta, não foi porque ele articulava nos bastidores. É claro que ele tinha habilidade, sabedoria, mas ele tinha o talento de Deus, o dom de Deus para gerenciar. Ele também foi um grande administrador. A palavra diz que havia 3 administradores na grande Babilônia, que era o império de várias nações, e havia 3 grandes principais, e Daniel estava entre os 3, e ele sobressaiu tanto com a sabedoria de Deus, meu irmão, minha irmã, que o rei queria colocá-lo acima dos outros, como o faraó colocou José, e por isso ele foi perseguido. Tentaram afastar ele de Deus, criaram uma lei. Naquela época também tinha, pastor Antônio Carlos, a astúcia humana, querendo derrubar as pessoas nos bastidores. E eles falaram: o Daniel é tão querido do rei, Daniel é tão bem visto, ele é tão bem sucedido, como nós podemos derrubar ele? Criaram uma lei para que durante 30 dias ninguém reconhecesse Deus em Babilônia, que não fosse o rei. E a palavra diz que Daniel continuou dia após dia abrindo as janelas da casa dele e orando em direção a Jerusalém, porque ele entendeu que nem 30 dias ele poderia se afastar do seu Deus. Entre o sucesso e os valores, ele escolheu os valores e por isso ele teve sucesso. Quem pode aplaudir isso? Deus levantou Daniel para declarar a grandeza, o poder, o nome de Deus.
E os leões não tiveram poder sobre a vida de Daniel. Pois eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que Deus está levantando, você que tem uma palavra de rebote, você que tem uma palavra de crescimento, não abra mão dos valores, não abra mão da igreja, não abra mão da fé. Leve contigo a sua fé, leve contigo os seus valores, leve contigo o seu Deus, leve contigo o nome da sua igreja, porque Deus vai te exaltar mesmo diante dos seus inimigos. Quem recebe diz amém. Fala comigo, sem valores não há sucesso. É um sucesso de palha, é a casa edificada sobre a areia. Mas com valores, mesmo que haja perseguições e tempestades, Deus vai continuar sustentando a sua família, sustentando a sua carreira. Se portas se fecham, outras se abrem. Vamos falar também. Vamos falar de Esther. Vamos falar de Débora. Débora, uma juíza em Israel, uma mulher que teve reconhecimento porque ela tinha a palavra de Deus, porque ela tinha a sabedoria de Deus para trazer uma palavra de julgamento nas causas. E Débora encorajou aquele general de Israel, como é que chamava mesmo? Ela encorajou ele, olha, você vai vencer os filisteus. Ela falou, você vai vencer os filisteus. Ele falou, mas eu não vou sem você, Débora. Ela falou, então eu irei contigo. Por quê? Porque ela cria, ela confiava. Quem não abre mão de Deus, quem não abre mão da cobertura da igreja, quem não abre mão da fé. E ela venceu os filisteus. Elas quebraram um cativeiro de anos e restauraram o domínio e a liberdade. E Débora se tornou uma juíza bem-sucedida. Esther que consagrou a vida dela a Deus, mas mesmo quando ela estava no palácio, ela não deixou de reconhecer a autoridade de Mordecai para poder guiar a vida dela. Ela se expôs a perder tudo diante do rei para pedir que Deus pudesse, através do rei, que Deus usasse o rei, que o rei pudesse reverter aquele decreto contra o povo dela. Nós temos que entender que Deus nos leva a alcançar os lugares altos que Ele preparou para nós, quando somos confrontados e não abrimos mão de valores. Você concorda comigo? Quando não abrimos mão de valores. Por isso eu queria ler. Eu já preguei antes de ler, então agora eu vou ler e continuar pregando. Bem-aventurados, Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É ou não é um homem de sucesso? Quem quer essa bem-aventurança? Levanta as duas mãos e fala: eu não vou abrir mão desta promessa. E eu declaro, eu e a minha casa e a minha descendência, com a minha igreja, seremos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Como construímos valores? Podemos ter valores bons ou valores ruins. Isso se fala de caráter. É ou não é? Valor e caráter, na maneira que eu estou falando, é a mesma coisa. Quantas vezes o apóstolo tem nos ensinado que na fonte da vida
O carisma, os dons, os talentos são importantes, mas sem caráter não vale nada. Os dons e os talentos podem, de repente, aí num canal de rede, milhões de seguidores. Quem entende o que eu estou falando? Mas o caráter é fruto de uma caminhada, é fruto de obediência, é fruto de amar a Deus, amar a palavra de Deus, é fruto de exercício, de perseverança, de domínio próprio, de um processo de santificação em nossa vida. Então, eu queria destacar, olha o caminho do fracasso. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Está no verso 1. É os 3 passos para o fracasso. Primeiro, dar ouvidos ao conselho fora da palavra. Conselho dos ímpios, nós temos que rejeitar. Provérbios diz que não há sabedoria, não há entendimento contra Deus. Então, não devemos deixar entrar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, o conselho dos ímpios. A mulher de Potifar, a palavra diz, durante vários dias em que Potifar estava ausente, ela tentou seduzir José, mas José tinha valores. Ela falou, não pecarei contra Deus, nem contra o meu Senhor, que me deu total liberdade na casa dele. E eu vou te mostrar como os valores nos levam ao sucesso. José, porque ele não cedeu, depois aí de 30, 40 dias, e ela avançou sobre ele, ele fugiu, deixou a capa na mão dela. Ela falou, já que ele não cede, eu vou acabar com a vida dele. E ela falou que ele assediou ela, lançou uma falsa acusação e guardou a capa como testemunho. E aí a palavra diz que ele foi preso. E lá na prisão, José preservou valores. Ele foi tão útil, ele não ficou amuado, nem encavernado. Ele usou os dons que ele tinha, e o chefe da prisão falou, esse rapaz ele é bom. E ele deixou toda a prisão sob os cuidados de José. Já pensou que coisa maravilhosa? O diabo quer apagar a sua luz, mas não consegue, porque o diabo não é maior que Cristo, porque este mundo não é maior que o nosso Deus. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? A lâmpada de José brilhou no presídio, e lá no presídio José teve a oportunidade de cruzar no caminho dele o copeiro do rei e o padeiro do rei. E José interpretou os sonhos, e eles foram restituídos, um para a morte e outro para o serviço, de servir vinham ao rei. E se passaram 2 anos, e depois o rei falou, preciso que alguém interprete o sonho, e ninguém interpretava. E o copeiro se lembrou de José. Se ele abrisse mão de valores, ele não teria essa trajetória. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes você tem uma perca momentânea, às vezes você tem uma situação momentânea que você não entende porquê. Mas se você abraçou a Deus, se você abraçou os valores de Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para que você seja bem-sucedido, para que você seja bem-aventurado, e Deus vai virar o jogo na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você ama a Deus, porque tem valores, porque você rejeitou o conselho, porque você rejeitou o caminho, e porque você rejeitou celebrar aquilo que os ímpios e os escarnecedores celebram, que é a mesa da zombaria, é a mesa dos escarnecedores. Presta atenção, 3 passos: ouvir conselhos maus, aceitar andar em caminhos maus
e depois acostumar tanto que se assenta não só na roda dos que praticam o mal, mas também daqueles que criticam quem é de bem. É a roda dos escarnecedores. Mas meu irmão, minha irmã, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus levantou José, Deus levantou Davi, Deus levantou Daniel, Deus levantou Esther, Deus levantou Débora, Deus levantou Mordecai, e Deus vai levantar você diante da sua casa, se eu e você valorizamos a Deus e abraçamos os valores de Deus. Não há sucesso permanente abrindo mão de valores. O sucesso vem quando eu preservo os valores que a palavra diz. E quais são? Veja o verso 2 e 3. A palavra diz aqui: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui, vamos usar os mesmos 3 passos: o conselho de Deus, o caminho de Deus, e o prazer e o celebrar a roda de homens de Deus. Lá no Salmo 16, Davi fala, abre comigo. Olha que coisa tremenda. Salmo 16, o que Davi fala? Verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Quem quer declarar? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Que coisa maravilhosa. Então volta comigo lá em Salmo 1. Nós falamos sobre ouvir o conselho, não dos ímpios, mas da palavra dos homens de Deus, da palavra de Deus, meditar na palavra dia e noite. E não é só meditar, como pela manhã na primeira ministração, com o ministro André, o pastor André Mendonça, ele falou que a palavra tem que ser praticada. E em cima disso eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago 1:22. Nós temos que ouvir o conselho da palavra, ouvir o conselho da igreja, ouvir os ensinamentos que recebemos na casa de Deus. E à medida que nós ouvimos, nós temos que deixar esse conselho mudar a nossa palavra, mudar a nossa mente, mudar a nossa agenda, mudar as nossas prioridades. Por isso que o apóstolo Tiago diz, no verso 20 em diante, 21, o verso 22 em diante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ouvir é bom, praticar traz resultado. Fala comigo, rejeitar o conselho do ímpio e ouvir o conselho de Deus é o primeiro passo. Agora não preciso falar qual o segundo passo. Rejeitar o caminho dos ímpios, mas escolher o caminho de Deus. O caminho é apertado e estreito, mas é plano. O caminho é apertado e estreito, mas é abençoado. O caminho é apertado e estreito, mas nos levará a ser bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo aquilo que nós colocarmos a mão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, medita dia e noite, considera a pregação, considera a palavra, considera o sentimento que vem no seu coração, através de uma pregação, através da palavra que você canta, que você lê, que você estuda. Na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Agora chegou aí. Esse será bem-aventurado no que realizar. Quem pode aplaudir a Deus? Quem está dando essa garantia é Deus. José foi bem-aventurado, porque ele recebeu a palavra, legado de Abraão, Isaque e Jacó. Ele era neto de Abraão, ele era tataraneto de Abraão e neto de Isaque, filho de Jacó. E mesmo no Egito, ele não abriu mão da palavra. E a palavra diz que José foi bem-aventurado, Daniel foi bem-aventurado, Esther foi bem-aventurada, Débora foi bem-aventurada, Mordecai foi bem-aventurado. Por quê? Porque eles praticaram. Os colegas de Daniel, eles falaram: antes importa, ó rei, adorar a Deus. Se Deus nos quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas saiba, ó rei, que não nos dobraremos diante da sua estátua de ouro. O que é ouro? É riqueza. Não abra mão dos valores de Deus para ter riquezas fáceis, porque elas são destrutivas. Elas destroem a sua saúde, elas destroem a sua consciência, elas corroem a sua vida e a sua família. Ele falou: mas se Deus quiser, Ele nos preservará da sua ira, ó rei. Satanás fica irado quando ele vê homens e mulheres de valores empreendendo sua família, sua carreira profissional, sua vida ministerial. E você, apesar da ira de Satanás, apesar da ira de Faraó, apesar da ira de o rei Nabucodonosor, apesar da cova dos leões, eles prevaleceram e foram bem-sucedidos. Quem pode aplaudir o Senhor? Porque eles escolheram preservar, eles escolheram ouvir a palavra, recusar o conselho maligno e abraçar o conselho da palavra e abraçar o conselho de Deus. Praticaram a palavra. Deus gerou no coração deles prazer na palavra e eles se tornaram bem-sucedidos. Fala: ouvir conselho, escolher caminhos e celebrar o resultado. O caminho do diabo, às vezes os resultados vêm mais rápidos, mas são amargos e são temporários. O caminho de Deus, os resultados vêm mais lentos, mas são permanentes e a alegria é incomparável.